Olá, gente. Meu nome é Carol Chacon. Eu sou médica, estou vivendo aqui na Austrália e hoje eu vou contar para vocês a minha experiência com a prova de revalidação que eu fiz ontem. Na verdade, eu fui atropelada ontem pela prova e eu vou contar para vocês da minha experiência e vou explicar as questões relevantes relacionadas à prova. Então, para começar, quem pode fazer essa prova de revalidação? Qualquer pessoa que tenha diploma médico. Então, assim, quem se formou em qualquer lugar, né, e que tenha a sua faculdade validada, que tenha o seu diploma validado pelo EPIC, que eu já expliquei no vídeo anterior, pode fazer essa prova. Então, quem está na faculdade ainda não pode fazer, mas quem já terminou a faculdade, quem já tem o diploma, pode fazer essa prova. Quanto custa? Isso é uma coisa que muita gente pergunta também. Então, assim, é uma prova cara, tá? Eu até peço desculpa que eu falei o valor errado no outro vídeo, então tô aqui corrigindo. O valor da prova atualmente é 2.720 dólares australianos. Então é realmente uma prova bem cara. Isso multiplica aí mais ou menos por 3,8, 3,7, que é a cotação que tá hoje. Então, assim, é uma prova bem cara, tá? A preparação para a prova. Então, assim, a preparação para a prova, ela pode ser feita de algumas formas, né? Assim, a própria AMC, né, que é o órgão que organiza a prova, que é o conselho, como se fosse o Conselho Federal de Medicina, né? O Australian Medical Council é quem organiza essa prova e eles oferecem, disponibilizam a biografia, né? E o Blue Book, que a gente chama, que é o livro de questões, que tem questões semelhantes à prova e com os vários temas relacionados, né? E além disso, além do Blue Book, existe o Amedex, que é um site que disponibiliza questões também, e você paga para acessar essas questões. Eu vou deixar o link aqui embaixo, tudo que eu estiver falando eu vou deixar o link aqui embaixo. E durante a preparação para a prova, eu acabei descobrindo mais um banco de questão, que se chama MPlusX. Esse é um banco de questões que parece ser um banco mais novo. A vantagem que eu vi foi que nesse banco de questões a gente encontra os recalls. O que são esses recalls? Os recalls são as questões que pessoas, né, que fazem a prova conseguem recordar de cabeça e transmitem, né, vamos dizer assim, essas questões para o papel e compartilham isso. Então, a gente tem acesso a essas questões em grupos do Facebook, que eu também vou deixar aqui embaixo, e existe esse site que eu acabei descobrindo e eu fiz também essas questões. Então, assim, eu tô estudando para essa prova, já assim, eu tô me familiarizando com ela já tem um ano, com o material para prova e tudo mais, que eu já tô estudando. Já tinha lido a Medex, mas tudo bem devagar, enquanto eu estava trabalhando no Brasil e conciliando com isso família, casa, trabalho, o que é bastante difícil. Então, em nenhum momento eu consegui me dedicar 100% a estudar para essa prova. Eu consegui mais recentemente, nos últimos 5 meses, eu consegui estudar mais para a prova, porque eu diminuí mais ainda a minha carga de trabalho, e aí eu consegui ter mais tempo para dedicar, mas eu nunca consegui dedicar o tempo inteiro, né? Porque assim, eu estou trabalhando, ou a gente estava fazendo mudança, se mudando do Brasil para cá, então tive que conciliar várias coisas, assim, e assim, só é possível se você tiver, quem tem filhos, né, para contar com ajuda, ou tendo escola, ou tendo companheiro, né, companheira para dar apoio, para poder conseguir estudar. Então, assim, aqui em casa, o que acontece para eu conseguir estudar para essa prova é um revezamento mesmo entre eu e meu marido, para a gente se dividir com o nosso filho, porque realmente é bastante complicado. E, assim, eu percebo que depois dos 30 anos, eu acho que é mais difícil ainda a gente conseguir se concentrar. Então, assim, tinha muito tempo que eu não estudava para nenhuma prova, né? Então, assim, eu fiz a prova de título em 2015 e desde 2015 eu nunca mais tinha sentado para estudar para uma prova. Então, eu senti muito mais dificuldade, foi assim, bem mais difícil sentar para estudar e para me concentrar. Então, isso exigiu muita consciência para conseguir parar para estudar para a prova, né? E, assim, eu vou contar também, vou explicar como é que funciona a marcação da prova.
Essa prova você consegue fazer a marcação pela internet, você faz, o primeiro passo é você se cadastrar na AMC, e aí você pode marcar essa prova. Como eu já tinha falado no outro vídeo, no Brasil você consegue fazer a prova em São Paulo, aqui na Austrália tem vários locais que você consegue fazer, e tem em outros lugares do mundo também que você consegue fazer essa prova. Tem que ficar atento porque eu dei bobeira, assim, porque eu queria ter feito a prova em março, lá em São Paulo, e eu não consegui porque eu perdi a data, porque eles normalmente fecham a data para a prova com 30 a 40 dias antes da prova, então, e pode lotar, então pode ser que você não consiga vaga para fazer, porque não são muitas pessoas que fazem a prova ao mesmo tempo. Como essa é uma prova feita pelo computador, quem administra essa prova é o Pearson, que é a mesma instituição que administra o PTE, que é a prova de inglês. Então é uma prova que você faz exclusivamente no computador, você não tem contato com ninguém. Você senta no computador, faz as questões, levanta e vai embora. Então, assim, o grupo de pessoas não é um grupo muito grande. Quando eu fui fazer agora, tinha mais ou menos umas 16 ou 18 pessoas. E assim, quando você chega lá, então assim, eu tô aqui com a minha colinha pra não esquecer de nada. Você tem que levar 2 documentos com foto. Aqui na Austrália, eu teria que ter levado um outro documento em inglês, mas eu só tinha o meu passaporte. E aí eu tive que usar o meu cartão do banco para poder comprovar, mas serviu o cartão do banco. Então são dois comprovantes, né? 2 documentos que você tem que levar. E eles são bem rigorosos, assim, com a questão de qualquer coisa poder ter uma escuta, um microfone ou uma câmera. Então eles mandam a gente levantar o cabelo, tirar brinco se o brinco for grande, tirar colar se o colar for grande, pede para tirar o casaco, a jaqueta, né? Se você tiver com alguma jaqueta, se apalpar, assim, até o pé. Tirar todas as coisas do bolso e mostrar que o bolso tá vazio. Então, assim, eles são bem rigorosos com isso. E você não pode ter nenhum papel. Papel não entra, simples assim. Não entra papel dentro da sala. Então, mesmo que você quisesse levar um papel para anotar suas questões, não existe essa possibilidade. O que eles vão te dar é tipo, como se fosse uma pranchetinha, vamos dizer assim, de plástico com uma caneta que você apaga, né? Tipo, como se fosse um quadro branco, vamos dizer assim, e você escreve ali. Então, se você quiser fazer alguma anotação durante a prova, você vai fazer ali, mas você não sai da sala com nada. Então, isso é a parte bem ruim, né? Eu vou deixar mais pro final para falar das minhas impressões da prova. Aí, vamos lá. Então, assim, a prova, ela tem 150 questões. Eu falei errado também no outro vídeo, que eu falei 255. Não é 150. São 150 questões. O tempo da prova são 3 horas e meia. E o tempo fica aparecendo em minutos. Então, são 210 minutos e aí vai fazendo o countdown, né? Vai aparecendo, assim, os minutinhos lá correndo. Quais são o número de questões por tema? Eu também trouxe isso aqui. Então, assim, eles colocam como saúde do adulto, né? Adult Health. 35 questões, isso de clínica médica, vamos dizer assim. E 25 questões de cirurgia. Só que a cirurgia, o que cai não é muito conduta cirúrgica, não. Assim, é temas relacionados à cirurgia. Women's Health, né, que seria GO, né, são 15 questões, pediatria, 15 questões, saúde mental, 15 questões e Population Health, 15 questões. Só que dentro desse Population Health também tem muita questão de coisa jurídica, não jurídica, mas a questão de ética, então tudo isso tá aqui dentro. E eles não separam como a gente separa, então assim, epidemiologia, a gente tem isso aqui e tem aqui também. Só que eles não põem na divisão das questões, eles não colocam isso, mas cai a parte de epidemiologia, dos tipos de estudo, de caso controle, de estudo randomizado, cross-sectional, todas essas coisas caem, só que eles colocam dentro da pediatria, dentro da obstetrícia e ginecologia, dentro da clínica médica. Eles não separam igual a gente está acostumado na prova de residência, né? Tem a saúde coletiva. Tem a saúde coletiva deles, mas é misturada em todos os temas, tem. E eles realmente dão muito valor para a questão da saúde mental. Então, assim, cai bastante coisa de saúde mental. Outra coisa importante, que eles avisam isso na hora de você fazer a prova. Se você for ao banheiro, você não
tem como pausar. Você pode ir ao banheiro, mas você não tem como pausar o seu tempo, vai continuar contando. A minha impressão com relação ao tempo, para mim foi suficiente. Então, assim, eu consegui terminar a prova com 2h30, eu acho que eu tinha conseguido já terminar a prova. Acho que foi isso, com 2h20 mais ou menos eu tinha terminado a prova. E enquanto você vai fazendo a prova, você vai marcando as questões, né? São 5 opções. E você pode marcar uma bandeirinha. E essa bandeirinha, quando você marca, você pode voltar para ela no final. Se você não tiver marcado a bandeirinha, você também pode voltar. Mas a bandeirinha já te ajuda. Então, assim, aquela que você ficou em dúvida, marcava a bandeirinha. Então, assim, como eu fiquei com muito medo do tempo, eu li relativamente rápido. Eu consegui manter minha concentração boa, assim, até 1h30 mais ou menos de prova, minha concentração foi muito boa. Eu consegui ir lendo e marcando, lendo e marcando a bandeirinha, nas que eu tinha dúvida, né? E aí, no final, eu voltei nas que eu tinha dúvida. Algumas eu mudei a opção, mas a maioria eu acabei mantendo a mesma opção que já estava, assim. Então, com relação ao tempo, eu fiquei bem apreensiva com isso, mas acabou que foi suficiente. Eu saí da prova faltando ainda 40 minutos para acabar a prova. O que eu acho que me ajudou com relação a isso? Assim, eu estava muito afiada, vamos dizer, de leitura de questão, porque eu fiz muita questão e na última semana eu só fiz questão. Eu não fiquei estudando, me aprofundando nos assuntos, nem nada disso. Eu só fiquei fazendo questão. Então eu já fui com a cabeça com um raciocínio muito focado pro tipo de questão que eles fazem. Algumas pessoas me perguntaram, assim, com relação a se é parecido com a prova de residência do Brasil, assim. Tem semelhanças, eu diria. Tem algumas coisas que eu acho vantagem, outras desvantagem. Com relação às vantagens, eu acho que no geral, assim, não vou dizer que são todas as questões, mas no geral são temas, doenças, né, patologias, que são as coisas mais comuns. Então, assim, cair doença de rodapé de livro, aquelas síndromes raras, não cai muito, pelo menos, assim, não caiu pra mim na prova, não caiu nenhuma doença rara, assim, não caiu nenhuma, eu não tô lembrando, pelo menos, de nenhuma doença rara, que eu falasse, meu Deus, que doença é essa, que síndrome é essa, que isso aconteceu comigo em algumas provas de residência, assim, de falar assim, nossa, não sei o que é isso, não faço ideia, ou no máximo eu ouvi falar, mas não sei os detalhes. Então, eu acho que eles cobram temas mais gerais, né, então, assim, as doenças mais comuns, mas eles pedem coisas muito aprofundadas daquela doença. Então, assim, eles pedem, em psiquiatria, tratamento de esquizofrenia não é suficiente. Então, você tem que saber o tratamento de esquizofrenia, a esquizofrenia que já tentou tratar com a medicação e não funcionou, quais são os efeitos colaterais, por que você pode usar aquela medicação, por que não. Então, assim, o que eu percebo é que eles aprofundam muito. E eu senti falta de não ter aprofundado o meu estudo em algumas coisas, porque como que eu estudei para a prova? Comecei, né, mais ou menos há 1 ano atrás, eu ia lendo as questões, então, por exemplo, a questão de atelectasia. Eu parava, lia a questão, né, fiz a questão, acertando ou errando, eu lia o assunto. E assim, eu ia me lendo, mas assim, eu não me aprofundei muito em nenhum assunto, assim. Em alguns assuntos eu me aprofundei um pouco mais, mas que foi inútil. Por exemplo, eu me aprofundei mais nas doenças reumatológicas, que eu não lembrava de nada mais. E aí eu me aprofundei nisso, eu falei, não, vou estudar lúpus, vou estudar artrite reumatoide, porque tem muita questão aqui e vai acabar caindo alguma coisa disso. Não caiu nada de lúpus nem de artrite reumatoide pra mim. Então, assim, eu gostaria de ter me aprofundado nos outros assuntos. Então, se eu não passar nessa prova, eu já sei onde que eu posso me aprofundar. E eles cobram coisas do tipo das terapias de psicologia, as coisas psicológicas. Então, por exemplo, você vai encaminhar o paciente para terapia, né? Você vai encaminhar o paciente para o psicólogo, o tratamento é esse. Mas não é suficiente você dizer que o paciente tem que fazer acompanhamento com a psicologia, né? Entre as alternativas, tem lá pedindo se ele vai fazer psicanálise, se ele tem que fazer terapia cognitivo-comportamental, se ele tem que fazer outros tipos de terapia. Então, eles aprofundam nisso, assim. Com relação à parte de cirurgia, o que eu senti? Assim, eles cobraram bastante trauma, pelo menos na minha prova. Então, o que caiu de cirurgia foi na área de trauma, que eu acho que faz todo sentido, né? Porque trauma é uma coisa que
a gente precisa estar muito afiado, né? Então é uma coisa que faz diferença você saber lidar com o trauma para a vida de uma pessoa, né? De fato. Então, assim, não caiu cirurgias raras, coisas. Não, caiu coisas comuns, só que algumas questões que você fica muito na dúvida. Então, foi assim que eu me senti. Eu, assim, dizer pra vocês que eu respondi com segurança as questões, assim, foram poucas. Bem poucas, não sei, talvez 10, 15 que eu respondi assim, essa, com certeza. As outras 135 eu respondi, acho que é essa, parece que é essa, deve ser essa. E tiveram algumas que não foram muitas, assim, felizmente, talvez umas 5 que eu chutei completamente, assim, que eu falei, não sei do que se trata. Então, assim, que eu realmente chutei. Então, assim, é uma prova extremamente cansativa. Eu saí de lá, assim, meu Deus. Por isso que eu falei que parecia que eu tinha sido atropelada, porque é mais ou menos essa sensação, assim. Porque eu fiquei muito cansada. É um esgotamento e você sai da prova sem poder anotar nada. Não tem gabarito, então não tem como você conferir gabarito, não tem como você conferir, não tem gabarito, mas eu posso anotar. Então vou anotar aqui os temas e eu vou conferir. A única que eu consegui memorizar foi uma questão que eu fiquei muito na dúvida sobre de exantema súbito, que eu fiquei, ai meu Deus, é coxsackie ou é herpes vírus? É coxsackie ou é herpes vírus? E eu fiquei muito com isso na cabeça e saí da prova e chequei. Aí eu tinha acertado que era herpes vírus. Eu falei, pronto, beleza, acertei essa questão. Mas foi a única coisa que eu consegui checar. E teve um colega nosso que fez a prova junto comigo, e eu conferi com ele, assim, a gente conversou depois da prova. A prova dele foi diferente da minha. Então, assim, as provas não são iguais. É muito estranho, assim, as provas não são iguais. O que caiu pra ele não caiu pra mim, nem os assuntos. Então, assim, é um mistério. E sobre a pontuação, como é que eles fazem a pontuação? Então, eles usam como se fosse... Eu não sei se a forma certa é o desvio padrão, a gente falar sobre isso, mas é basicamente o que eles fazem, eles descartam as questões muito fáceis e as muito difíceis. Então, assim, aquela questão que só 5% das pessoas acertaram, aquela questão não vai ter peso. E aquela questão que 100% das pessoas acertaram também não vai ter peso. Então, o que vai ter peso é o que fica ali no meio, né? São as questões que, em média, as pessoas acertaram. Então, é muito difícil de saber se você passou ou não passou. Eu não sei se alguém já saiu da prova, se tem alguém assistindo que já saiu da prova e falou assim, nossa, eu tinha certeza que eu tinha passado e passou, ou o contrário. Enfim, comenta aí. Porque a minha sensação é que, assim, não dá pra saber. Eu vou ficar muito feliz, óbvio, se eu passar, eu quero muito passar, espero que eu tenha passado, mas eu não vou ficar nem um pouco surpresa se eu não tiver passado, porque eu não respondi as questões com segurança, eu não tinha certeza pra responder as questões. Então, assim, eu fiquei realmente, assim, dizer que eu tenho certeza se eu passei ou não, com certeza eu não tenho, tá? Então, assim... com relação a, mais falando sobre essa questão da prova do R1 do Brasil, o que eu percebo de diferença? Então são essas coisas, né, que eu acho que na prova de residência do Brasil, algumas questões, assim, era muito rodapé de livro, né, e aqui, pelo menos, eu não tive essa impressão. Mas, por exemplo, é muito diferente no Brasil não, na situação de prova de residência, né, na verdade, porque prova de residência, eu mesma passei por isso, eu fiz muitas provas, eu escolhi, assim, eu falei, eu quero fazer residência de cirurgia e eu vou tentar para todos os lugares que eu puder. Então eu fiz prova para São Paulo, fiz prova para o Rio, fiz prova para o interior do Rio, e eu não passei em todas. E teve prova, que eu lembro uma prova da UF que eu fiz, que eu não fiz nem metade da prova. E a prova que eu passei da UFRJ, eu fiz 75% da prova, em Teresópolis eu fiz quase 80% da prova, em Itaperuna eu fiz mais de 80% da prova, teve várias provas que eu fiz 60%, 55%, então assim, tem meio que a prova que é pra você, né, vamos dizer assim, na prova de residência, né, tipo, você sai da prova e fala, nossa, essa prova foi pra mim. Lógico que tem gente que consegue estudar muito e consegue ir muito bem em todas as provas que faz, isso acontece, não foi o meu caso. Mas você tem aquela questão assim de, tem esse lugar eu não fui bem, mas no outro lugar eu fui bem e beleza. E aí você conseguiu a vaga, assim como acontece no vestibular também. Agora, numa prova de revalidação, não tem essa opção, né? Então, assim, só tem essa prova, fiz a prova, não tenho gabarito, então não sei como eu fui. Mas é isso, assim, gente. Eu vou voltar pra contar pra vocês depois se eu passei, se eu não passei, como é que foi.
E essa questão de realmente estudar tendo outras coisas para fazer é muito complicado. Na prova de residência, né, quando eu fiz a residência de cirurgia geral, principalmente, eu consegui me dedicar exclusivamente a estudar para a prova de residência. Eu fazia 2 plantões de 12 espalhado assim na semana e tinha muito tempo livre para estudar. Então, eu senti muita falta disso. Eu gostaria de ter ficado com tempo assim só para estudar, dedicação exclusiva ao estudo, mas isso não aconteceu. Então, assim, eu gostaria que isso tivesse acontecido. E se eu não passar agora, talvez eu consiga me dedicar mais, agora que meu filho está começando a escola, já está encaminhado, porque até então eu estava com ele durante o dia e meu marido depois que terminava o trabalho. Então, assim, pelo menos agora eu vou ter mais tempo para estudar. Mas vamos ver, né? Então, assim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o joinha, não esquece de compartilhar, não esquece de se inscrever, deixa comentário, tá? Se tiver mais alguma dúvida ou tiver algum outro assunto que vocês queiram que eu aborde, assim, eu vou falar depois com relação ao resultado, com certeza eu vou trazer o resultado e os passos, né, daqui pra frente. Hoje eu realmente queria falar sobre a revalidação e deixar os links aqui embaixo, que são links, assim, que são super importantes, tanto para o estudo quanto para entender como é que é feita a prova, a pontuação e tudo mais. Então, para quem tem interesse, quem tá nesse projeto Austrália, não deixa de conferir os links aqui de baixo. Tá bom, gente? Então, até o próximo vídeo. Beijo!